Bom dia, meu amigo, bom dia para quem está chegando. Thanks God every day. Obrigada, Senhor, todos os dias. Obrigada, Deus, todos os dias. Bom dia, que bom que você voltou. Tava sentindo falta da sua energia. Nós temos então uma semana inteira, né, para construir novos resultados, uma semana inteira para se conectar com o nosso Criador, uma semana inteira para cuidar de nós. Então, feliz semana, feliz segunda. Muito bom estar aqui falando das coisas do alto, né? Confesso para vocês que bom dia Beth, seja bem-vinda, dentro do Thanks God, dentro desse compromisso que nós temos aqui de todos os dias estar aqui ao vivo, eu confesso para vocês que eu me sinto a maior privilegiada, né? Bom dia Sarinha, porque eu estou aqui falando para vocês, eu estou aqui entregando a palavra de Deus para vocês, mas na verdade eu estou me alimentando todos os dias, né? Então sugiro inclusive que vocês façam o mesmo, né? Abram uma live, falem aí das coisas do alto, né? Ainda no deserto, no deserto a gente não pode parar, né? No deserto, quando a gente para no deserto, a gente tem dois perigos, né? A gente pode morrer de frio à noite ou pode morrer no sol quente durante o dia. Então no deserto a gente não pode parar. Se parar é perigoso. Então temos que continuar essa caminhada aí. Mas nós vamos juntos, né? Vamos todos juntos aí nessa energia boa aí de Deus, né? Essa coisa boa que é caminhar junto entre os irmãos, né? Então vamos lá, nós vamos ler essa semana Romanos 8, uma passagem que eu tenho especial carinho, né, que está em Romanos 8, versículo 28. É uma passagem bem conhecida. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Bom dia, Ivânia, seja bem-vindo. Olha que coisa mais linda, né? Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, né? Aí você pode dizer, André, eu amo a Deus, mas eu acho que eu não tenho propósito, acho que eu não fui chamado, engano, né? Na verdade, todos nós estamos aqui neste tempo e neste lugar onde você está, onde eu estou, por um propósito. Deus não nos colocou aqui porque nos esqueceu aqui não, né? Deus nos colocou aqui por um propósito. Então nós temos sim um chamado e um propósito de Deus para fazer algo e talvez nós ainda não atentamos para o que é, né? Seja bem-vinda aí quem está chegando, mas nós estamos falando aqui hoje disso, né? Então todas as coisas concorrem para o bem e muitas vezes as baixas que nós temos, os vales que nós participamos, né? Porque a vida, na verdade, ela é feita de picos e de vales. E quando nós estamos nos vales, nós até chegamos a pensar de que Deus esqueceu de nós. A gente tem essa tendência, né? Às vezes a vida fica tão difícil em qualquer área da vida, às vezes junta 2, 3, 4 áreas ao mesmo tempo, com muita prova que a gente fala, tô na prova, né? Tô na dificuldade. Na verdade, nós estamos no vale. Mas a vida, ela não teria como ser pra cima direto. Imagina, a gente ia pra eternidade muito rápido, né? Ou então, se a vida fosse igualzinha, assim, tipo, não acontecesse nada diferente. Imagina que terrível que seria, né? Seja bem-vindo que tá chegando. Estamos falando aqui sobre isso. A vida normal, ela tem picos e tem vales. Picos e vales. É assim que funciona a vida. E muitas vezes quando nós estamos na baixa, quando nós estamos no vale, principalmente se o vale demora demais, nós começamos a achar que não tem ninguém olhando por nós, né? Ou então que Deus nos colocou nesse mundo para sofrer, né? Vim no mundo para sofrer. Às vezes a gente não fala, mas no fundo a gente sente como se a gente não fosse um filho tão amado que nós somos, né? Mas a palavra de Deus nos garante que todas as coisas, todas as coisas, não é assim, as melhores coisas concorrem para o bem, não, todas as coisas, né? Esse é um registro poderoso que nós podemos colocar na nossa cabeça. Ei, Carol, seja bem-vinda, amiga. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? Então tudo aquilo que nos acontece, que às vezes não é exatamente como nós queríamos, aquela situação mais difícil, aquela prova, né, como a gente costuma falar, aquele teste maior da nossa vida, isso também concorre para o nosso bem. Bom dia, Nancy. Porque nós somos amados de Deus e nós somos chamados segundo o seu propósito, né? Então, por que nós temos às vezes tantas lutas e por que às vezes as lutas
elas demoram tanto, né? Vou sugerir um livro para vocês que eu gosto muito, que é um livro muito simplesinho, dá pra você baixar até um PDF, porque tem ele em PDF aí disponível. É um livro antigo, que conta uma história, né? Uma historinha muito interessante, que é o Picos e Vales, né? E o Picos e Vales fala isso, né? E aí tem uma descrição lá, por que às vezes a gente demora mais no vale e por que às vezes o pico ele acaba tão rápido. Tipo, ficou bom, daqui a pouco já fica ruim, né? E ele fala o seguinte, que os vales é quando nós estamos percebendo a falta do que nós não temos. E os picos são quando nós estamos percebendo as bênçãos que nós temos. E uma outra dica que ele dá muito interessante no livro é, para você sair logo do vale, tenha uma visão sensível do pico. Ou seja, saiba para onde você está indo, saiba o que você está buscando, saiba o que vai acontecer no futuro. E isso pode ser chamado de fé também, né? Tem uma passagem que eu tenho lido muito esses últimos dias, que está em Efésios 6, que é a armadura do cristão. E uma das partes da armadura do cristão é o escudo da fé. Então, quando eu estou, lá em Efésios diz que o escudo da fé me faz vencer todos os dardos inflamados do maligno. E o que é o dardo inflamado do maligno? Muitas vezes, na maioria das vezes, são os pensamentos, as guerras que acontecem dentro da nossa cabeça. Então, eu estou aqui num vale, eu estou com uma dificuldade específica em determinada área, ou em mais de uma área, e os pensamentos, eles ficam me atacando, me dizendo que não vai dar certo, que vai piorar, tá ruim, mas vai piorar, né? E todas aquelas informações que ficam vindo na minha cabeça, e isso é um tipo de dardo inflamado do maligno. O que é dardo, né? Vocês sabem o que é dardo? É aquele negocinho que joga assim no alvo, né? Então aquilo ali são dardos, né? Então o maligno ele fica atirando, e você é o alvo, né? E aí ele quer o quê? Ele quer só te machucar, te tirar do foco, te tirar da caminhada. E aí quando você coloca o escudo da fé, eu sou capaz de vencer todos os dardos inflamados do maligno. A fé em quê? A fé em que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Essa é a fé. A fé tem uma frase muito linda do Billy Graham que fala assim: vai dar tudo certo no final. Eu li o final da Bíblia. Spoiler. Spoiler do final de tudo. Eu li o final da Bíblia. Deixa eu te dar um spoiler aqui. Vai terminar tudo bem no final. Só que às vezes nós estamos tão imersos no nosso próprio vale. Seja bem-vinda aí que está chegando agora. Seja bem-vinda, Neuza, também. Então, nós estamos tão imersos no próprio vale que nós não conseguimos enxergar o pico, o próximo pico, ou o final da história, ou o que está para acontecer na frente, né? Então, nós temos aí hoje um chamado para usar o escudo da fé para destruir, para acabar com todos os dardos inflamados, todas as informações que vêm dizendo que não vai dar certo. Nós temos esse chamado para usar o escudo da fé, mas nós temos também um chamado para entender que todas as coisas, elas vão contribuir para o nosso bem, todas as coisas. Por quê? Né? Por que isso? André, por que às vezes é tão difícil? Por que às vezes demora tanto? Por que eu não estou conseguindo? Né? Essas são perguntas que nós podemos fazer, e a resposta pode estar em duas verdades. Existe o potencial e existe a capacidade. Vamos entender o que é isso que eu trouxe para nós aqui hoje, né? Capacidade. A melhor analogia que eu conheço para isso é a água e a caixa d'água. Então você tem lá uma super caixa d'água na sua casa. Você mora sozinho ou com duas pessoas, é uma casa com pouco movimento, mas você tem uma caixa d'água assim, 2.000 litros, ou seja, é litro demais. Por maior que seja essa caixa d'água, ela tem um limite. Ela podia ser 50.000 litros ao invés de 2. Você tem uma casa com 50.000 litros. Ainda assim ela tem um final, uma capacidade. Chegou em 50.000, o que acontece? O que acontece? Tem um negocinho chamado boia, né, que fica dentro de qualquer caixa d'água, desde a caixa d'água do banheiro, aquela da descarga, até uma caixa d'água de 50.000 litros, existe uma boia. O boia é um mecanismo físico que não permite que passe da capacidade. Então a nossa capacidade humana, ela tem um limite. Você pode ser o cara, tem um limite final. Você não é tudo, tem um limite. Eu posso ser menor ainda, eu posso ser pequenininha, também tem um limite. Então não interessa quem você seja, que tanto que você estudou. Você pode ser analfabeto, você pode ser pós-doutor. Você tem uma capacidade, e a capacidade é ter um limite.
Então uma caixa d'água de 500 ml, de 500 litros, né? 500 ml, 500 litros, tem uma capacidade final, chegou em 500, não dá para caber mais. Ah, mas me coloca aí só mais 10 litros. Não, chegou no limite, acabou. É a capacidade dessa caixa d'água. Ou se você pega uma de 50, poderosona, 50 mil, ela também tem um final, é uma capacidade. Assim sou eu e você. Nós temos uma capacidade. E chega uma hora, não dá mais. Só que nós temos um artifício agora poderoso em cima dessa verdade, né? Que a capacidade tem um fim. Nós temos o potencial. E que potencial que é esse? Quem é que tem um potencial? O potencial é de Deus. O potencial é de Deus. O potencial é a água. Qual é o fim da água? Então você coloca um cano vindo de um rio lá. E tá vindo água, tá vindo água, tá vindo água. Acabou o potencial, a capacidade dessa caixa d'água. A água acaba porque acabou a capacidade? Não. O potencial é a água que vem jorrando forte do rio e não tem como, não tem fim. Só que tem um jeito de você parar de receber essa água, é usando a boia. Então a boia é um artifício que trava e dali não vem mais água. Por que a caixa d'água não derrama? Porque a boia está funcionando. Por que às vezes a caixa d'água derrama? É porque a boia não está ali, não existe uma boia funcionando ali. Então o que é a boia? A boia é a nossa natureza que quer resistir à ação de Deus. Vou repetir porque essa é forte. A boia é a nossa resistência em cima da ação de Deus. Deus tem um potencial. Por que algumas pessoas crescem tanto e outras não? Por que algumas pessoas alcançam isso e outras não? Tem a ver com a resistência, tem a ver com a boia. Porque uma capacidade, chegando no ponto e tendo a boia, ela vai travar, não entra mais água. Mas a água não tem fim. O rio de águas vivas, né, que é Deus, não tem fim. Pode vir o tanto de água que for, não acaba a água. Já pensou sobre isso? Que a água não acaba? Como é que pode a água não acabar? Vem. É o potencial de Deus. E o que Deus quer fazer na minha vida e na sua? Ela quer que a gente retire essa boia. Porque Ele quer jogar tanta água até derramar. Você fala, mas pra que derramar? Aí que vem uma informação muito poderosa. Por que derramar? Derramar nos outros. É para transbordar nos outros. Quando eu vivo de acordo com a minha capacidade, eu tenho o que basta para mim. Talvez para minha família. Então eu tenho para mim e para minha família, para os que estão ao redor. Quando eu tiro ou paro de resistir ao que Deus quer trazer para mim, ela vai transbordar de uma tal forma que a vizinhança vai receber água. Vou dar um exemplo que agora vai ficar muito claro. É o seguinte. Quando eu penso, eu até deixei, acho que foi ontem eu coloquei não sei se está no IGTV, não está aqui no feed meu aqui, eu falando sobre a questão do controle de peso para atingir outras pessoas como exemplo. Então vamos lá, vou falar melhor. É o seguinte, se eu estou acima do peso, com maus hábitos, mas ainda estou com saúde, e aí eu faço tudo errado, e eu não tô nem me importando, porque também já tô com saúde, né? E eu não tô fazendo um mínimo, assim, pra ficar mais ou menos bem, e não tô me importando porque eu falo, tô gordinho, mas tô feliz, mas tá tudo certo. Eu estou pensando na minha capacidade. Eu estou bem, obrigada. Então eu posso sim fazer tudo errado, porque eu estou bem, obrigada. Eu não vou fazer nada diferente disso. E aí eu falo mal de quem tá postando comida nas redes sociais, eu falo mal de quem fica treinando no final de semana, e eu fico falando mal das pessoas porque eu tô preocupado comigo. Eu estou voltado pra mim, dentro da minha capacidade, o meu peso tá top, a minha saúde tá top e tá tudo certo. E quando eu começo a fazer pra mim e pros outros, aí eu quero dar um exemplo muito legal aqui de uma pessoa que tá sempre aqui me ouvindo, que eu vou até citar o nome, quando é bom a gente tem que citar o nome, né? É a Tayane Cacheta. A Tayane, ela faz uma coisa com muita frequência. A Tayane perdeu muito peso no passado, né? É minha cliente, aluna há muito tempo. E aí ela perdeu muito peso e sempre, inclusive agora nós estamos no meio de um desafio, ela cria desafio com as amigas. Ela tá com um desafio dela, ela não trabalha com isso, tá? Ela não trabalha com isso, ela é comerciante e ela não trabalha com isso, mas ela faz isso por quê? Porque ela quer transbordar. Ela deixa esse rio de água cair na caixa d'água dela sem boia, sem resistência. E aí ela transborda para os outros. E aí mesmo não precisando mais nem fazer dieta, nem nada, porque ela já tem já conseguiu a reeducação alimentar, já tem bons hábitos, ela não precisaria mais fazer isso.
Mas por que ela faz o tempo todo, inclusive tá agora? Porque ela vê que se ela entra em desses desafios que ela inventa e faz os grupos de WhatsApp com as amigas, as colegas e tudo, ela transborda. E aí o que acontece com ela? Ela sobe de nível dentro da reeducação alimentar, dentro da saúde, ela vai estar sempre subindo de nível. E ela vai aumentando, então ela vai atingindo a potência de se cuidar. Potência, porque ela está transbordando para outros. Essa é a diferença entre viver para mim, fazer o mínimo para mim ou para os meus, ou deixar esse rio de águas vivas em qualquer área da vida. Eu estou falando aqui de emagrecimento, que é legal e é muito importante, porque muitas pessoas, eu tenho pessoas que hoje são minhas alunas no método, de verdade, que vieram desses desafios dela. E é porque ela me coloca nos grupos, né? Ela fala, André, vem comigo, me ajuda aqui, eu vou, claro que eu vou. E aí tem gente que era só dessa brincadeira dela, hoje estão comigo no método. Então ela está transbordando a vida saudável, os bons hábitos para outras pessoas. E repito, ela não trabalha com emagrecimento, ela não é dessa área. Ela é só uma pessoa que começou a mudar os hábitos e deixou essa água vir de uma forma tão grande que ela está transbordando na vida de outras pessoas. Então por que Deus tem interesse de mandar para nós muito mais do que nós podemos usufruir? Porque Ele quer que chegue através de mim, de você, na vida de outras pessoas. Tudo que eu faço e eu transbordo, eu alcanço outras pessoas. E você não tem noção, ou às vezes você tem a noção, né? O tanto que uma atitude nossa, uma conversa nossa, uma live curtinha, uma fala, qualquer coisa que nós fazemos pode atingir uma pessoa, pode mudar a vida das pessoas. Tem uma frase que podia até ser bíblica, tem muita cara da Bíblia, mas não é não, é do Gladiador. E eu gosto muito. Uma frase do Gladiador, que ele fala o seguinte: tudo que nós fazemos tem peso de eternidade. Então o que nós fazemos aqui tem peso de eternidade, né? Então é não viver só pro agora. É não fazer só o que me dá prazer hoje. É não viver voltado para as minhas próprias questões e só para o meu umbigo e só para meu próprio conforto. Mas sempre está aberto para quando vier aquela luzinha, aquela inspiração de Deus. Deus está te mandando fazer isso para atingir outras pessoas. E muitas vezes a boia da caixa d'água aborta o processo do transbordo. Como isso? Veio aquela ideiazinha de... Quem aqui já não pensou em fazer um grupo de emagrecimento igual essa minha amiga faz? Aposto que vocês já pensaram, mas às vezes não fez. Por que não fez? Porque a boia abortou o processo. Onde é que está a boia? É nosso cérebro. Fala, não trabalho com isso, não, nem sei ajudar ninguém, não, eu nem sei. E você às vezes já mudou, você já está bebendo água mais do que você bebia, você era sedentário, hoje você faz uma caminhada, você pode inspirar pessoas, você comia errado o tempo todo, agora você está comendo menos, você já está avançando na vida saudável, por que não transbordar na vida das pessoas, né? Então todas as vezes que vem uma inspiração de Deus para ter esse transbordo, para ir para o potencial que Deus tem de atingir todas as pessoas, muitas vezes nosso cérebro trava, é a boia cortando, né? É desse jeito, não é, Laís? É desse jeito. O nosso cérebro é a boia que quer resistir à ação de Deus. E Deus tá doido para chegar em mais pessoas. E sem tudo, eu tô falando de emagrecimento porque é minha praia. Eu trabalho com emagrecimento todos os dias há 14 anos, né? Então eu meio que respiro esse assunto. Mas pode ser de repente um grupo para você falar da palavra de Deus, pode ser um grupo para você fazer visitas a pessoas mais com necessidade, com situação de risco. Pode ser tanta coisa. Qual é a inspiração? Vou deixar essa pergunta para você hoje, né? Qual foi a inspiração que Deus já te deu e que você abortou através aí da caixa d'água, que com a boia vive só na sua capacidade, mas tem medo de transbordar, tem medo de deixar derramar e alagar, né? E o mundo está carente dessa água viva, que alaga, que avança, que encosta em outras pessoas, que muda uma vida da pessoa através de um bom hábito, muda a vida das pessoas através de uma caridade, muda a vida das pessoas através de uma palavra, de um grupo de apoio. De repente, se você já sofreu, todas as coisas cooperam para o bem.
daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você já viveu, por exemplo, um relacionamento abusivo, se você já sentiu essa dor, eu já vivi isso, eu sei como é que é. De repente eu posso fazer um grupo de transbordo para ajudar mulheres a se reestruturar dentro de uma situação dessa, ajudar mulheres a enxergar. Gente, é tanta coisa que pode vir, mas Deus vai te dar inspiração. Não quer dizer que eu já vivi essa situação, que eu tenho que fazer um grupo desse, não. Deus me chama para outra coisa. Mas o que Deus está te chamando para fazer, para atingir outras pessoas, né? Muitas vezes eu recebo feedback, né, dessa pequena contribuição, esses 20 minutinhos que a gente fica aqui. Pessoas, outro dia uma pessoa me mandou: Andréia, eu estava assim assado e hoje eu estou desse jeito, ouvindo sua palavra. Gente, é tão pouco o que a gente faz, mas para a pessoa que está sedenta, querendo a água viva, você deixa transbordar. Naturalmente não custa quase nada, não custa quase nada. E aí você pode estar levando outras pessoas a ter uma vida muito melhor, né? Então isso fica para nós hoje, esse é o nosso chamado para o dia de hoje. E todas as coisas cooperam, acredita, Deus está no controle de todas as coisas e Ele tem planos grandes e bons para mim e para você. Obrigada pela sua companhia, amanhã te encontro aqui no Thanks God Everyday de terça-feira. Deus te abençoe.